quero soltar minha voz, mostrar um jeito que é só meu. Pode chegar junto, quem quiser dançar comigo. Quando eu parei pra me notar, Lucas. que o meu brilho era bem maior. Quando eu me permito brilhar, quem está por perto pode me acompanhar. Eu tenho Clara, vontade, bem-vinda. eu tenho coragem, eu tenho a vantagem de ser quem eu sou. Segura a onda, muda, se prepara porque agora eu sou toda eu. Olá. Vamos começar com uma musiquinha. Vamos lá. Vamos entrando, vamos lá. Marlene, bem-vinda. Olá, Deia. Olá, gente. Porque agora eu sou toda eu. Eu quero mostrar quem eu sou. Eu quero soltar minha voz, mostrar um jeito que é só meu. Quem quiser dançar comigo, eu quero mostrar quem eu sou. Oi, Oi. Tudo bom? tudo certo? Como é que tá? Tudo bem? Tava preocupada com a minha menina hoje. Eu tava secando meu cabelo, porque eu tava com o cabelo molhado, daí eu digo, não, pelo menos para aparecer no vídeo eu tenho que estar mais ajeitada, né? Claro, não, mas eu tava. Tá dando som aí, né? Tá me ouvindo bem? Peraí. Bom, Oi, Isabel, bem-vinda, Melhor? Isabel. Oi, Isabel. Melhorou a voz? Acho que agora melhorou. Melhorou. Ah, Ótimo. então tá bom. Que bom. Então tá. Então, como estamos para homenagear a criança? Pois então, viu que a minha chamada de ontem teve uma criança metida atrás de mim aqui, que Então, eu gostei muito, sabe? Foi super inspirador. Inclusive para a gente preparar mais a live por causa da data, né? Aí isso que me aí. ocorreu e então toda essa consciência de que da onde começa o estudo do enneagrama tem tudo a ver com a criança, né? E aí nós podemos homenagear a nossa criança, cuidar mais dela. Isso aí. Então esse é o convite hoje para a gente pensar junto, né? Isso aí. Uhum. Então, eu acho que pra gente começar, Sirene, o bom é ninguém ir se identificando, né? Muito. Não, o negócio, eu não gostaria que ninguém se identificasse. O objetivo não é se identificar. Não é se identificar. É entender o seu funcionamento, ok? Por isso que, te lembra que eu até falei aquela questão mais dos motores, dos mentais, porque Pois é. não é por aí o trabalho, né? E aí, assim, eu me lembro que o ano passado, lá na formação, quando a gente teve o Enneagrama, primeiro tu disseste assim, ó, eu quero que vocês sintam, se foi minha luz, azar. Eu quero que vocês sintam se vocês são mais motores, mais emocionais ou mais mentais, né? Exato. Até E aí isso, lembra? Isso, só que daí eu achei que certamente eu era mental, porque eu sempre queria fazer tudo certinho, pensava muito antes de fazer, tinha tudo planejado e tal, e dei com os burros na água, né? Dei com os Emocional. burros na água. Mas com um traço forte, né? Lá no mental, entende? Com traço forte. E aí que o bom é a gente não se identificar mesmo, porque a gente é uma mistura de tudo, né? Sim, claro, exatamente. Não tem que sentar naquela cadeira e ficar ali estagnada.
é que nem o Ayurveda, sabe? Claro que a gente tem aquela constituição biopsicológica nossa, peculiar, mas nós temos que transitar e perceber o que eu tenho dos outros doshas. A mesma É isso aí. coisa é porque é um mapa, o Eneagrama é um mapeamento, né, que Gurdjieff foi quem trouxe para o Ocidente essa riqueza. Depois Ichaço foi aluno dele, discípulo, um grande estudioso, implementou, fez um trabalho metodológico sobre. E aí, Cláudio Naranjo, na década já há bastante tempo, né? Juntamente com uma série de outros terapeutas, psiquiatras, psicólogos, se reuniram com o Ichaço e fizeram essa vivência toda, essa construção do trabalho que é hoje o Eneagrama, né? Esse mapeamento, Isso aí. Essa conexão com a psicologia, essa conexão com a história de vida, essa conexão com a criança, essa capacidade da gente usar o Eneagrama de uma forma tão proativa para a nossa vida, para que a gente saia desse ego. Lembra que o professor Hermógenes fala que o ego é o nosso maior inimigo, né? Esse ego em desequilíbrio é isso aí, é um grande inimigo na nossa vida. E então, a gente precisa aprender a trabalhar com ele. E para que a gente possa trabalhar com ele, nós precisamos o quê? Nós precisamos rever a nossa vida. Por isso que essa biografia é muito importante, a gente fazer uma revisão de vida, como foi minha infância, o que eu vivi lá, quais foram os sentimentos, porque a construção do ego, desse caráter, dessa persona, essa máscara que a gente passa a usar, ela vem um pouco do temperamento, mas vem muito desse convívio que a gente tem muito cedo na vida com os nossos mais íntimos. E enquanto a gente está como um ser frágil, querendo ser amado, e ao mesmo tempo é aquela potência toda que é uma criança, né? Nessa idade sagrada, que tudo se desenvolve, que tudo é muito, muito potente, muito forte, muito natural, muito espontâneo. E dependendo do lar, da família, dos pais, essa criança pode ser muito podada. Ou então pode crescer muito as unhas desse, digamos, sabe? Criar uma expansão imensa, né? Tipo a menininha que se apaixona pelo papai, o papai que se apaixona pela menininha, criando aquela rainha ali dentro, né? Enfim, as diversas doenças que acontecem dentro de casa, né? Ou então aquele pai raivoso, exigente, né? E aquela mãe desconectada vai gerando nesse ser que está em desenvolvimento decisões para que ele seja amado. Bom, para eu ser amado, eu preciso ficar doente. Bom, para eu ser amado, eu preciso ser super peralta, subir em árvores, fazer horrores. Aí eu chamo a atenção, eles me veem, e assim é uma forma de eu me sentir gente no meio disso. Isso, no início, é apenas um sentir, nessa fase, assim, 2 anos e pouco. À medida que depois esse intelecto da criança vai se desenvolvendo, vai criando uma fixação. Por isso que a gente diz que o Eneagrama tem a paixão e tem a fixação. E essa fixação cria na gente um hábito. Então, é aquele menino que vai se desenvolvendo sendo o comportadinho sempre. Ou aquela menina que, para ser amada, sempre tem que estar doentinha, né? Então, depois na vida adulta, ela de repente precisa ficar doente para se sentir amada, né? Então, isso é o que nós precisamos entender dentro desse imenso mapeamento que é o Eneagrama. No aspecto das emoções, da mente e do motor, do fazer, da ação, foi mapeado, por exemplo, os 3 cérebros, né? Então, aí, aquele motor, ou aquele que é muito emocional, ou aquele que só pensa. E
O eneagrama é dividido, então, entre os mentais, entre os emocionais e entre os motores. Quem são os motores? Os motores são aqueles que têm a tendência a fazer. Eles fazem para quê? Eles fazem para serem amados, para serem vistos. Eles tomaram uma decisão lá muito cedo na vida que para eles a vida tem que ser fazendo. Ou ele é o Sim. patrão que ele tem que fazer, ou ele faz para não precisar entrar em contato com ele, que isso é muito... É aquela criança que se desenvolveu, passou a vida toda desconsiderada, sem ser vista. Então, hoje, ela não sabe como é que ela vai fazer para ser amada, para ser considerada. E aí ela fica fazendo e agradando a todos. Pode falar, Déia. Eu fiz um resuminho aqui, que dos motores, né? A emoção que rege eles é a raiva. Exatamente. Né? E eles vivem o tempo presente. Eles não é que se preocupam, eles se ocupam mais com o tempo presente do que com o passado e com o futuro. Então, eles vivem o aqui e agora. Eles querem tudo certinho no aqui e agora. Mas veja bem que não é esse aqui e agora que a meditação oferece, né? Isso com certeza. Isso aí. Entender. É um aqui e agora. Sim, eles se preocupam com, eles se ocupam com os afazeres do agora, não o estado meditativo que a gente busca. Exatamente. Né? Aliás, eles estão muito desconectados disso, né? Porque eles só estão fazendo. Tá? Isso. E aí o que mais que diz aqui, ó? O centro de energia deles é o abdômen, é a barriga. Tá? E são tipos cuja inteligência é corporal, ligada aos 5 sentidos. Exatamente. Então, tudo tá no corpo, bem dizer. Então, Déia, eles são muito práticos. Eles estão sempre fazendo. Isso aí. Sabe? Então, quem são esses? É o grupo dos 8, que são os patrões, que normalmente volto a dizer, aquela criança. E por que hoje a gente tem que falar bastante dessa questão da criança? Porque no final desse nosso trabalho aqui, o que a gente quer? Convidar cada um de vocês a que olhe um pouco mais para a sua criança. Se você olhar para a sua criança, você vai naturalmente poder olhar para a criança que você tem próximo a você. Seja um filho, seja um sobrinho, seja um neto, seja quem quer que seja. E vai poder, dentro de ti, criar uma disposição, uma amorosidade, um estado que você vai poder se colocar como a criança e brincar com ela, inclusive. Então, isso é muito importante. Tá? Então, esse 8, que enquanto criança precisou tomar muitas decisões, foi tipo aquele criado 3 anos e meio, estava lá na parada de ônibus, já pegando um ônibus. Ele se virava, sabe? Ele não teve mãe e pai perto, assim, por muito tempo. Certamente, mãe estava trabalhando para um lado, pai estava trabalhando para outro, e ele aprendeu a andar assim. Então, ele se torna o patrão da vida dele, ok? E aí isso gera uma mecanicidade tão grande que depois ele quer sempre ser o patrão. Então, os grandes justiceiros, por excelência, os grandes pitas, sabe? Muito pita tem aí. Então, o 8, aí tem o 1. O 1, o que tem? Como tu falou. Esses motores. Posso só interromper rapidinho? Oi. Ó, o 8, ele externaliza a raiva. Exato. Né? Exato. Então, porque ele é autêntico e ele não consegue guardar esse sentimento. Então, ele bota pra fora. Ele tem uma coisa instantânea, imediata. É um trator isso aí. andando. Okay? Isso é o 8. E ele é muito justiceiro, né? Também quando lida muito com situações sociais, grupos sociais e tal, sabe? Mas ele que é o seu patrão. A última palavra sempre é dele. Aí nós temos o 9, que ele tem uma preguiça muito grande de se ver. Tem uma preguiça muito grande de se olhar. E ele compensa isso fazendo. Então, ele faz para o pai, para o avô, para o tio, para o vizinho, para o compadre. Ele está a serviço dos outros, para não estar a serviço de si.
Ao ele fazer para o outro, ele acha que ele não precisa se conectar com ele. Então, essa pessoa, ela precisa muito, muito de um trabalho sobre si, aonde ela se dê conta do seu valor e da sua importância. Porque, de repente, ela está assim, super doente, acontece seguido isso. Ela está fazendo muitas coisas para os outros e está mal, porque vai somatizando e ela não, para ela não precisa ir ao médico, para ela não precisa isso, para ela não precisa nada disso, né? Aí, quando ela se narcotiza, quando ela está exausta, exaurida, o que ela faz? Ela ama séries, ela ama filmes, porque ali tem um mundo encantado que ela vai, que ela se coloca, sabe? Ela passa noites olhando séries, o 9. Agora tu imagine o 1, que é o outro motor que tem. Quer falar? Posso falar? Pode. Ó, o 9, ele sublima a raiva. Então, ele suspende a raiva. Ele deixa ela penduradinha lá. Ele tem tanta preguiça de olhar aquilo que ele pensa, tá, eu vou me interter com série, né? E daí ele deixa aquilo suspenso, ele sublima aquilo. Pois procura ao máximo evitar qualquer tipo de conflito. Então, esse é o 9. Esse 9, cara, pra gente trabalhar em terapia com ele, a gente precisa de muita almofada. A gente precisa fazer eles baterem, sabe? Acessar essa raiva, porque ela tá muito distante. Ela tá muito longe, parece que ele não tem raiva. Ele não consegue se identificar que ele seja raivoso. E ali dentro tem uma potência, tem um baú trancado, fechado e chaveado. Então dá muitos cafas aí, sabe? Aquele café que compensa comendo, ele compensa a raiva comendo, sabe? É muito... E a raiva dele, como é muito apagada, assim, ela fica muito disfarçada, parece medo. Então parece que ele está sempre com medo. Parece que ele está sempre com medo. Então, para tu transformar isso, fazer com que esse fogo acenda e ele venha para a vida, às vezes leva uma vida. E aí tem o 1, né? Que faz parte dos motores também. Aí no 1 é o seguinte. E aí o 1, só do meu resuminho aqui, ele internaliza a raiva, pois ele vive de acordo com as próprias regras e a raiva não é permitida. E isso gera um alto grau de autocontrole nele mesmo. O 1, né? na verdade, a raiva dele aparece como ira. Então é aquela raiva fria, sabe? Que fica... É aquela pessoa assim que tu olha, ela é perfeita. Tudo nela está no lugar. A roupa está no lugar, os brincos estão no lugar, o cabelo está no lugar, o escritório dela está no lugar. Tudo é organizado. Mas ela tem, assim, um senso de justiça. Dá muito juiz, dá muitas autoridades nisso, sabe? Nesse Zoom. E é aquela pessoa, assim, ó, que ela pode até, por exemplo, acontece seguido isso, ela tem uma relação, uma outra relação lá, e ela passa a vida inteira e ninguém fica sabendo, mas ninguém fica sabendo. Porque tudo que ela faz é muito fechado, é muito bem feito, é muito trancado. Foi uma criança que não pôde se expressar. Foi uma criança que desde muito, muito, muito cedo precisou... executar coisas, ser perfeita. Ela não podia errar. Até hoje, assim, adulto, por exemplo, ela não pode errar, ela não se permite tirar o segundo lugar numa turma, por exemplo. Ela sempre quer ser a primeira. E aí ela quer dizer, quer sempre dar a última palavra, tem que ser dela, sabe? É uma necessidade disso. Nas relações íntimas é delicado. Por quê? Porque as pessoas próximas a ela tem que andarem no ritmo dela. Tem que funcionar como ela acha que tem que ser, né? E aí... Isso é bem pita, né, Sirene? Muito pita. Isso é muito pita. Pois é. Exato. Aí nós identificamos o quê? 2 pitas e um cafa. E um cafa. O 9 é muito cafa. Tá? Então esses são os motores, né? Os que vão para ação, são os motores, aquilo que... Então, eles têm uma coisa muito nas entranhas,
sabe? É uma conexão, é muita na barriga, a gente diz, sabe? Barriga, o No centro, cérebro aqui, nesse espaço. centro de energia na barriga. Centro motor, né? É mover, ir para vir. E aí depois tem o centro emocional, né? Sim. Então o centro emocional, a emoção que rege é a tristeza. Uhum. O centro de energia é o coração, porque sente muito, né? E fica aquela coisa. E o tempo é o passado. Voltando, não tem nada a ver com meditação, tá? É o tempo que a coisa que ele se conecta. Esses números, no caso, né? Que ficam no centro emocional. E aí, assim, ó, são tipos que usam a tristeza como método para avaliar o que está certo e o que está errado. Se preocupam com a imagem e que o outro pode ou não gostar deles como são. Então, aí entram mais 3 números, né, Sim, do Eneagrama. exatamente. Aí nós temos o 2, que é o orgulho. Então, quem é esse 2? Normalmente é aquela menininha que o papai, que se apaixona pelo papai, ou aquele menininho que tem a mamãe como ídolo, né? Então há uma necessidade de agradar. É impressionante assim. Ele vive para agradar. Aí ele se anula completamente para estar agradando o outro. Então vive muito em função do outro. Também são extremamente sociáveis. O 2, ele adora se relacionar, os relacionamentos, gosta assim também, aí dentro dos subtipos, depois a gente pode falar um pouquinho, né? E eu não gostaria de entrar muito nos subtipos hoje, porque é uma coisa mais Sim, só aqui, vamos deixar para a próxima. Essa questão de como ele gosta de dar a última palavra e colocar razão para o outro, sabe? E no meio de tudo isso ele se enrola e ele sempre tem que ter alguém mais íntimo, mais próximo na vida dele, em que ele vai promover. E ao ele promover o outro, ele se torna simplesmente a sombra, sabe? Então ele não consegue estar na vida no lugar dele. Eu tenho a minha história, eu tenho a minha individualidade. Não, eu sou o marido da fulaninha, ou eu sou a esposa do fulaninho, ou eu sou a filha, sabe? Ele é sempre o coadjuvante da coisa. Exatamente, né? Dessa história, né? Então, o que fala aqui do 2? O 2 internaliza a tristeza, pois se preocupa com o bem-estar do outro para que seja amado. Então, ele não demonstra, ele internaliza aquela tristeza e ele sempre fica de coadjuvante na história, esperando que o outro dê valor ao que ele está fazendo. E ele é alegrinho, né? Sabe? Ele fica assim, muito alegre. E aí, o que ele muito tem, alegrinho. A paixão é o orgulho. Então, assim como a gente falou lá antes, o 8, né, que é aquela luxúria que apresenta a raiva muito fortemente, o 1, que é a ira, que é uma raiva fria, e o 9, que é a preguiça, isso são as paixões. No 2 é o orgulho. Então, eu tenho orgulho de ser o que sou. Eu tenho orgulho do que eu me construí. Eu tenho orgulho da minha história. Eu tenho orgulho do que eu estou fazendo, sabe? Se apega muito a isso, né? Mas atrás, logo abaixo disso, tem uma sensação de carência muito grande. Precisa muito da aprovação do outro. Aí, no 2, a gente encontra pitas, encontra vatas, encontra muitos cafas. É muito mais diversificado. Nesse lado emocional, para que a gente junte com a Ayurveda, há uma diversidade maior. Até porque as emoções, eu acho que elas são mais potentes, mais intensas, se movem de um outro jeito, né? Que transita também, às vezes, mais
no Vata, às vezes mais no Pitta, No Kapha, muito no no Kapha, Pitta. né? Sempre tem. Sirene, a Gisele Oliveira está dizendo, assunto interessantíssimo, estou amando. Ai, que bom. Poderiam disponibilizar algumas referências de leitura sobre o assunto para quem deseja se aprofundar? Com certeza. Sim, Dá, sim. com certeza. Dentro da linha de E aí, Cláudia assim, ó, Arango, tu pode ter pesquisas ótimas, viu? Tá? depois tem o 3, né, que está nesse grupo também. Aí vem o O 3. 3, ele sublima a tristeza, pois o objetivo principal são as metas. E ele acredita que sentimentos atrapalham as conquistas e o reconhecimento que deseja. Exatamente. Então é aquela pessoa que se torna muito fria, sabe? Assim como o 1 é todo certinho, o 3 também é. O 3 é aquela pessoa que tu olha para ela, parece que ela saiu do banho sempre ela saiu do banho, sabe? Ela tá sempre organizadinha, aquela roupa, o tailleur ajustado. É uma pessoa que se ocupa muito trabalhando também. A gente até brinca que parecem uns computadores ambulantes, né? Trabalham muito, se movem. Sim. E buscam o amor, os relacionamentos, sempre através dessa produtividade. Se desenvolvem dessa forma, crescem assim. Buscam o merecimento, buscam o mérito na vida, sempre com esse esforço do trabalho, da mecanicidade, sabe? Do fazer, do fazer, do fazer, do fazer, do fazer. Então, Os 3 são impecáveis, né? Oi? Os 3 são impecáveis na aparência, assim. Também são bons, né? Eles sabem que eles são... Tem uma coisa de maternidade neles, eles gostam de ser conselheiros, é aquele amigo que sabe ouvir. É aquele amigo que sabe ouvir, muitas vezes é um 3. Ah, é interessante. Isso aí. Mas e aí tem o 4. Ele não quer trabalhar. Não precisa, tá tudo certo. Não. Para ele tá tudo certo, né? Muito tranquilo. Não. E aí tem o 4. Sim. Né? O 4 externaliza a tristeza. É o mais intenso de todos os tipos e acaba enxergando esse sentimento como amigo. Se agarra ali na tristeza e fica. Ele vive buscando por algo que acredita que nunca vai ter. Então é a mesma coisa que tu pendurar uma cenoura num pauzinho lá na frente e o 4 fica. Ele tenta buscar aquilo e nunca vai conseguir. E se agarra na tristeza, né? Então, assim como o 2 é o orgulho, a paixão do 2 é o orgulho, a paixão do 3 é a vaidade. O 3 é aquela mulher com aquela roupa bonita, sabe? A vaidade. Sempre isso é... O 4 é a inveja. Mas é uma inveja interessante isso, sabe? Porque assim, ó, ele olha para o outro e ele queria para ele aquilo que é do outro. A horta do vizinho no 4 sempre está mais bonita. A flor do vizinho sempre está mais bonita, sabe? Então, ele é muito sensível. Foi também uma criança que teve essas questões de muita delicadeza, de muita dificuldade, desistiu muito cedo na vida, muitas vezes pela frieza ou pela raiva dos pais. E aí, então, aí dentro dos subtipos é interessante porque, assim como ele é o mais intenso, emocional de todos, ele, nos subtipos há muita diferença. Por exemplo, assim como tem um que assume muito a questão da vitimização. Então, ele está sempre doentinho, sempre vítima. Tem o outro que é o esforço. Aí ele estuda, ele é o esforço na vida. Ele está sempre fazendo alguma coisa para se melhorar. E é interessante que dos eneatipos, o 4 é um dos que mais tem essa conexão com a espiritualidade, essa conexão com o divino, essa consciência do divino, né? Então, e tem o terceiro subtipo, dentro dos 4, que ele é bem oposto, ou seja, ele briga, ele bota, ele fala, ele expressa.
roda a baiana. Isso Né? aí. Então, ele Roda roda baiana. muito a baiana. Tá? Então, isso é o 4. E daí acabam os emocionais, né? Sim. Então a gente já viu os centros motores, Uhum. o centro os que fazem. Ah, tá dentro da mochila. A minha criança aqui tá me perguntando coisas. Sim, sim. Tá dentro da mochila. Então a gente já viu o centro motor, o centro mental e agora, desculpa, o centro motor, o centro emocional, agora a gente entra no centro mental. A emoção desse centro é o medo, né? Uhum. O tempo que eles trabalham, no caso, é o tempo futuro. Uhum. E o centro de energia é a cabeça. Isso. Mental, já diz tudo, né? Uhum. Uhum. Tá? Então, são tipos que gostam de imaginar, planejar, visualizar e criar. Vivem no futuro e possuem grande necessidade de previsibilidade. Uhum. Nesse centro encontram-se os 5, o 6 e o 7. Agora eu deixo contigo. Então veja Fala bem, do o 5. 5, quem é o 5? O 5 a gente diz, a paixão do 5 é a avareza. O 5 é aquela criança que foi criado assim, tipo, muitas vezes de famílias pobres, com dificuldades, onde tinha que dividir o pão, por exemplo, em 10 fatias e tinha 11 para comer, né? Então, essa coisa muito que parece que para ele estava sempre faltando. E aí ele desistiu disso. Ele passou, ele entrou para o quarto dele e ficou. Então, o mundo está lá fora e eu estou aqui. Eu criei um mundo para mim. Dá muito nos 5 grandes intelectuais, grandes estudiosos. E o 5 tem uma coisa muito forte na cabeça. Assim, porque aqui nós estamos falando dos mentais, ok? Então, é bom lembrar. Quem é o mental? É aquele que parece que vive do pescoço para cima. Né? Ele esquece que tem corpo. E muito, muito especialmente o 5. Então, o 5, ele dá muitos vatas no 5. Eles são muito esquizo. Tem medo, tem muito medo. Veja que a emoção negativa básica é o medo. É o medo. Então, eles têm meio medo de tudo e se apavoram e criam umas ideias, assim, aí ficam buscando defesas para esse medo e tal. E vivem, assim, com muito pouco. Não gostam de muitos amigos. Imagina numa relação assim, um 5 com 2 é muito interessante, porque o 5 ele quer ficar quietinho sozinho, e o 2 quer estar junto, que é a ação do 5, né? Então, é realmente um processo de muito aprendizado, né? Como em todos os relacionamentos, né? Todas as relações a gente... Aqui diz assim, ó, o 5, ele internaliza o medo, tem a sensação que não vai dar conta do futuro, por isso acaba se isolando para recarregar as energias. Faz com que seja considerado vazio por não ter alterações de humor. Uhum. Ele é bem fechado, né? Ele é uma pessoa neutra, não se envolve, não se mete em nada, não participa de nada. Sabe aquele que está lá no cantinho e é isso. Isso é o 5, né? Olha para fora meio apavorado, né? Então, tem muitas restrições, mas, em compensação, a mente está a 1000. Ou ele está com essa mente a 1000 estudando, buscando, sabe? Aqui dá muito esses técnicos de informática, dá muito pessoas assim, sabe? Que lidam muito em detalhes, muita matemática, muito cientista aqui nisso, sabe? Que não tem e aí tem o 6, né? Falam muito. Aí nós entramos no 6, o 6 fica bem, então se nós olharmos lá no Enneagrama, tem esse ângulo, né? Esse triângulo que é o primeiro, básico, que ele tá assim, num lado aqui tá o 3, e em cima tá o 9, e nesse outro lado tá o 6. Então eles fazem eles estão nas pontas do triângulo, ok? Então veja bem, o 6 aqui, ele é a expressão do medo. Então, a covardia é a paixão. Então, a gente chama assim, sabe? E a forma como ele reage a essa covardia difere em cada subtipo.
Tem uns que Sim. se identificam efetivamente como covardes, medrosos, assumem isso, são medrosos, assumem esse medo. Tem outros que reagem. Então, é aquilo que nós chamamos contrafóbico, assim como no 4 tem o 4 ódio que funciona reagindo, aqui tem o contrafóbico que faz isso também. Então, é aquele que se torna um policial para, sabe, para fazer, né? Então, dentro de casa, por exemplo, ele está sempre se prevenindo, fechando porta, sempre imagina que vai entrar um ladrão, é muito ligado com a segurança. Essa criança, gente, lá na infância, o que ele teve? Ele teve um pai que dizia uma coisa e que daqui a pouco, para a mesma coisa, esse pai dizia outra coisa, entende? Para o mesmo problema, o pai diversificava. Então, criou na mente dessa criança uma ambiguidade. E muito especialmente assim, ó, o pai dizia uma coisa e a mãe dizia outra. Um tinha uma função e o outro ficava naquela... Então, isso gerou, no desenvolvimento dele, muita insegurança, muita instabilidade, né? Então, os 6, ele tem essa... São extremamente bondosos. Diferente do 5, o 6 é muito sociável. Ele se relaciona, mesmo que ele tenha medo. Ele tem medo de, por exemplo, tem medo de fazer uma palestra, de estar falando, assim, mas ele dá um jeito. Então, normalmente, ele é o coadjuvante. Ele não é o presidente, ele é o vice, sabe? Ele tá sempre, tipo, que nem o 2 tá lá, né? O 6, ele faz muito isso também, né? Então, ele move a energia dele assim, ó. Mas se der um estouro, eu não sou responsável, ok? Sim, Se der claro. tudo bem, Ele tira o dele. eu sou o vice, tá ótimo. Mas se der problema, desapareça, mais ou menos assim. Olha o que tem aqui do 6, ó. O 6 projeta o medo que sente dentro dele para todo o ambiente, pois é precavido e enxerga sempre as possibilidades catastróficas que podem acontecer no futuro. Por isso, demonstra o medo que sente e como está preparado para o que vier. Então, ele sempre joga no outro. Exatamente. Ele é o vice para não estourar a bomba na mão dele, né? Não. E eles são ótimos nessa função. Eles são ótimos. Quando se harmoniza com o que está na cabeça, a coisa vai embora muito bom. Porque eles são muito cuidadores também, sabe? Cuidam. Gostam de cuidar do outro. Aí chegamos no 7, né? Estamos com tempo ainda. Tá? 7. A gente pode falar bem tranquilamente. Temos 2 ainda. Né? Então, aqui, ó, o 7, ele externaliza o medo e adota mecanismos para evitar a dor e ter prazer em todos os aspectos da vida, o que o torna otimista em relação ao futuro. O 7 é uma festa, né? O 7 é tudo lindo. O 7 é assim, ó, tudo é cor-de-rosa, né? Tudo é cor-de-rosa. Ele não suporta problema, ele não suporta tensão. Assim, ó, o 7, ele olha para o 4, assim, quase que com desprezo em alguns momentos. Aquilo muito lambuzo, é muito drama. Eu prefiro ser feliz, sabe? É mais ou menos assim o 7. Então, a paixão é a gula. Eles têm uma gula imensa por tudo. Eles compram 20 livros, leem a orelha do livro e criticam o autor. E só. E criticam o autor, não é só. Criticam o autor. Isso não tá certo, não é assim. Deveria ser assado. Eu acho que tinha que ser assim, sabe? Aqui, como é que foi a criança 7, Sirene? A criança... Conta aí. A criança 7, ela teve também essa questão da diferença dos pais, né? Da ambivalência. Então, ela ficou muito insegura. Mas ela tomou uma resolução. Eu vou para a vida. Normalmente, ela foge. Na infância, ela... É aquela criança, assim, ó, que... dá boa noite para a mãe, vai dormir, sabe? Vai dormir e pula a janela. Pula a janela e fazer festa. Aquela adolescente, aquele pré-adolescente, entendeu? É assim, tá sempre fazendo alguma coisa da vida por ela mesma. Aos 10, 11 anos, ela diz assim, ó, eu nem tô com a vida de vocês. Se vocês estão brigando, aí querem se separar, pode se separar. Eu tô cuidando da minha vida, sabe?
E vai, ela não está ligada assim com essa coisa, sabe? Só que depois a tendência é que essa história se repita, e o interessante é a gente entender, né? Que nas gerações as histórias vão se repetindo, né? E a gente vai funcionando desse jeito com os nossos filhos. E aí que os filhos, então, é importante que a gente cure essa criança. Então, essa gula, ele também é tido como charlatão, né? Aqui dá muito essas pessoas, Deia, que fazem curso de final de semana, meu amor, de yoga, e saem a dar formação. Entendeu? Dá muito, dá muito. Yoga, Ayurveda, todas essas terapias aí. Tem muitos, como é que chamam? Santos de Deus, a gente diz, né? Muitos espirituais aí nesse clube, ok? E eu me lembro quando a gente teve o Enneagrama na formação, que foi um tendel, assim, porque as pessoas não... A maioria se achou. E teve uns que, tipo, eu não queria ser. Sim. Eu não queria ser aquele 4 dramático. Deus! Eu me lembro até hoje, quando a Sirene começou a... Porque foi muito... Eu reclamo muito. E o 4, depois eu fui perceber que reclama muito. Sim. Né? Daí ela tava dando os exemplos dos famosos e tal, né? Por exemplo, a Margaret Thatcher é número 1. Aí eu me lembro de poucos, assim. Aí me chamou a atenção o 4, a Frida Kahlo. Eu não me lembro qual é que era o outro 4. Eu pensei, mas eu não tinha me achado até então. E aí ela foi descrevendo o 4 e tarará, tarará. Daí chegou lá pelas tantas, eu gritei na aula. Eu digo, Deus me livre, que gente chata. Deus me livre isso aí. E a Sirene ria. E daí eu pensei, o que ela tá... E daí eu já comecei a reclamar, né? Ficou muito ruim. Porque isso aí não tem... Ficou muito ruim. Isso aí não tem... Muito ruim, isso aí não tem nada a ver. Essa apostila tá incompleta. Olha aqui, eu não tô entendendo nada. Saí com o beiço. Eu tava pisando nos beiços aquele dia, braba. E daí tinha que voltar no outro dia, porque tinha mais aula. Voltei braba. Até que tu me puxou pra um canto e disse, minha filha, olha aqui, ó. Relaxa que tu senta nessa cadeira aqui e acabou. Não adianta. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, pare de reclamar. Porque para de reclamar. Daí sim. Aí eu me lembro que a Dani, né? A Dani que fez o curso com a gente é um 7, feliz da vida. E daí ela pegava no meu pé. Porque tu é uma reclamona. Porque não sei. Só que daquele jeito animado, né? E daí eu fui pegando a leveza dela. Sim. E ela foi pegando um pouco da minha profundidade, porque quando eu invento de fazer alguma coisa, eu vou estudar. Tanto que hoje essa pandemia me proporcionou estudar mais o meu eneatipo, né? E eu vi que os 4 são gente boa, eles não são tão chatos quanto eu pensava. O caminho do 4 é desenvolver a equanimidade. A equanimidade, Isso a aí. gratidão, sabe, o equilíbrio, aprender a se sentir feliz, daí. Isso é um aprendizado na nossa vida. Aprender a se sentir feliz. Perceber que é uma pessoa de um valor imenso. Os 4 são muito honestos. Tem uma coisa que 4 não faz, é mentir, é fazer essa coisa assim. Não, 2 e 2 é 4 e deu, pronto. Sabe? E acabou. É isso aí. Tem uma coisa de justiça dentro do 4 muito forte, que é muito bom. E aí, a gente acaba falando mais do 4, porque tu também é 4, né? Não adianta. E aí eu sei que agora eu tô acompanhando uma terapeuta que lida bastante com a Ayurveda na internet. Ela montou o curso O Pulo do 4. Ao invés de ser o pulo do gato, é o pulo do 4. Então ela esmiuça tudo que tem do 4. Os subtipos, e são muito diferentes, né? Eu acho que de todo o Enneagrama, os 4, os subtipos, eles são extremamente opostos, né? Divergem. Exatamente, são os que mais divergem. E é muito... E outra coisa que eu queria deixar registrado é que todo esse teu trabalho de juntar o Ayurveda com o Enneagrama para oferecer uma prática
sabe? Enfim, uma terapia melhor para as pessoas, uma terapia de fundamento é uma coisa que une tanto, que casa tão bem, porque tem gente que vai pensar, tá, mas o que que Eneagrama tem a ver com o Instituto de Yoga e a Ayurveda? Tem tudo a ver, Faz uma né? diferença tão grande, tu sabe? Meu Deus do céu, muito grande. Porque a tua prática fica muito mais... A gente tem que entender que se tu só ficar fazendo yoga, e mesmo yoga e Ayurveda só, sem ter esse aspecto do ego, sabe? Das Muitas tuas vezes a gente emoções, piora, né, Sirene? piora porque se acham, sabe? Não, piora sim. Tem que trabalhar o ego. É, O ego tem que ser trabalhado. Essa é a riqueza. E aí, esse suporte, isso que Narango foi precioso, sabe? Porque ele trouxe o Eneagrama para esse lado da psique, pelo fato dele ser psiquiatra, da infância, da história de vida, e se aliou à meditação com o budismo. Então, isso tornou pleno o conhecimento, ficou, né? Quando a gente junta isso com os asanas, com o pranayama, com o estilo de vida do Ayurveda, tá? A gente vai ter vida longa, né? Vai ficando bem melhor, tá? Falta nossa lá um ainda para a gente poder... é o um. É, Isso, não, ó, não é é que a gente um, é o... falta falar um deles. Não, 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 falamos tudo, os falamos 7, todos, porque falamos nós sim. falamos os 3 mentais lá em cima, né? Isso Nós já aí, falamos todos. falamos Então bom. todos. Então, Eu achei que a exatamente. gente tinha esquecido. Não, realmente eu também, porque a gente parou no 7. Isso. Mas não, nós já Depois tem o falamos 8 lá em o cima, o 8 e o 9. 9. O 8 e o 9 nós falamos antes, né? Quando a gente falou dos motores. Então, só para dar uma recapitulada, são 9 egos, são 9 eneatipos, a humanidade é distribuída nisso. Cada eneatipo tem 3 subtipos, aonde são aquelas características mais peculiares, aonde a gente vai se encaixar. E muitas vezes um subtipo é muito diferente do outro, como nós estávamos falando do 4, e também de outros, tipo 6, tipo Sim. 7, todos têm uma estrada, digamos, mais afinada num jeito de funcionar. E isso tudo, queridos, isso tudo foi construído na nossa vida dentro da criança, dentro da infância, do período do desenvolvimento dessa criança. Ou seja, nas questões emocionais de amor e cuidado dos pais, né? E nas questões depois de socialização com a escola, com a vida, porque aí vai, né? Vai para a escola. Se a prof pede para fazer uma apresentação, não quer, tá com medo, é isso, é aquilo, sabe? Aí já começa a aparecer os traços dessa criança, né? Então, aí que vai formar esse ego. Eu, de posse disso, o que eu tenho que fazer? Trabalhar para equilibrá-lo. À medida que eu... Porque a gente não tem como viver sem o ego, né? Não, ele faz parte da nossa vida. Ele é necessário. Esse testemunho que tu deu aí é muito rico, sabe, Deia, com relação ao quanto tu caiu do cavalo no curso aqui. Meu, caí valendo. Por quê? Porque é isso que o Eneagrama faz. Então ele derruba a gente, sabe? Porque senão a gente fica se achando a rainha da cocada preta, imagina, sabe? Nossa, mãe, isso é muito interessante. Quando eu fiz, eu me lembro que eu já estava no caminho do yoga há um tempo. E aí teve a possibilidade de eu fazer o Eneagrama, né? E eu vi aquilo e disse, não, eu fui fazer. Cheguei lá, aquele professor fumando. Imagina, fumando. Como fumando? Não podia. Eu, na minha cabeça, como na frente fumando? Sabe? Não quero isso. Não quero. Não. Não, isso não é para mim. Viu? Não, meu mundo é outro, isso não é para mim. Aí depois, amorosamente, a minha terapeuta disse, olha, eu acho bom você fazer de novo. Passou um tempo, né? Porque tu é um 4, que nem tu fez comigo. Mas daí eu fui. Aí quando eu fui, quando o 7 fez aquela planilha lá na frente, sabe? Aquela apresentação. Nossa, que mundo maravilhoso era aquele. Aí eu pensei, mas eu Tu queria ser 7. isso. Aí eu me dei conta, olha aqui.
Então, isso é uma coisa interessante, sabe? E o que você faz com isso? Você começa a se trabalhar, né? Quando você começa a se trabalhar, você se dá conta, potencializa o quê? A tua humanidade. Só isso, gente. Isso Vai aí. potencializando a tua humanidade, né? A gente devagarinho vai percebendo o... Chorei muito quando fiz. A gente tem a sensação que é torta, mas que tortura é essa? Né? Então aí, vamos trabalhar. Aí que a riqueza, por exemplo, dos SATs que tinham em Brasília, durante todo esse tempo que a gente foi para lá, que cada ano a gente aprofundava um aspecto de cura disso, né? Então aí que é uma coisa rica para se trabalhar. E quando a gente tem, tipo, o que nós fizemos aqui, ideia, agora a gente precisaria estar aprofundando. E claro que a gente está fazendo esses cursos todos que a gente faz de yoga e tal, a gente também está se melhorando. Mas é bom dar uma olhada no ego sempre, tá? Ah, então, com certeza. Gente, antes da gente encerrar, vamos lembrar e dizer assim, deixar essa mensagem da criança, né? Trabalhar o Eneagrama, gente, não é nada mais, nada menos do que você aprender a cuidar da tua criança. Aprender a ser um pouco mais amorosa contigo, ser um pouco mais amoroso com você. Aprender a revisar lá como é que foi tua infância, que fez com que você tivesse tomado essa decisão de passar a funcionar desse jeito. Para agradar papai e mamãe, para ser visto no mundo, para ser amado na vida. Cada um tomou essa decisão e carrega, e transformou essa decisão num hábito. E carrega esse hábito para o resto da vida. E muitas vezes fica inconsciente dele. Não quer olhar. Não vou olhar. É isso aí. E daí vai botando o chantilly em cima da merda, né? E vai botando. Chantilly em cima da merda, só que a merda continua ali. E no momento mais inadequado, no momento que você mais precisa, aquilo surge. À medida que você vai se trabalhando, e aí você vê, olha, eu tô já querendo controlar. Eu já sei que isso é uma característica que é negativa, que atrás desse excesso de controle que eu tô querendo ter, tem um baita do covarde, louco de medo. Eu tô achando que o trabalho do fulano tá melhor. Por quê? Olha pro teu. Olha, sabe? Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa. Isso aí. Né? Caminhar fortemente. Então, olhe para sua criança, porque daí com isso você vai acessar a tua criança e vai poder homenagear a criança que está próxima a você. Amanhã, que é dia da criança, procure se tornar um pouco mais criança para estar com as crianças que rodeiam você. Não precisa dar muitos presentes. Esteja presente. Dê o seu tempo, que é o maior presente, melhor que você pode dar. Brinque com a sua criança, isso vai ficar na memória dela. Quando ela crescer, ela vai lembrar desse dia com atenção, com amor. Então, cuida isso, tá? Tá bom. Importante. Que mais que nós então tá na hora, né? Eu acho que tá na hora já. Meu Deus, passou muito rápido. Tem 3 minutinhos. Aqui, então vamos... trouxe esse livro, eu acho esse livro uma riqueza. Esse livro é da Ivânia Reister. Estão vendo? Infância e a Idade Sagrada. Infância e Idade Sagrada. Esse livro aqui, gente, trata, é um curso, na verdade. Trata desde a vida intrauterina até questões de parto e esses primeiros cuidados. Toda mãe, toda pessoa que vai ser mãe deve ler esse livro. Mas eu fui mãe e não li. Vai ler agora, pode ser que você seja avó, pode ser que você tenha... Entende? Então, isso aqui é um tratado. Há aqui ideias de diversos cientistas, psiquiatras, estudiosos, né? E vale a pena a gente se dedicar a essa fase da infância, porque realmente ela é sagrada. E o que nós somos hoje, meus queridos, não é nada mais, nada menos do que o resultado do que a gente viveu naquele lar amoroso ou menos amoroso, naquele afeto ou menos afeto que a gente teve. Só que hoje nós não temos mais que cobrar daqueles pais, nós temos sim que aprender a ser a mãe
e o pai dessa criança que ainda habita aí dentro de nós. Porque eu posso ter 70 anos, mas a minha criança ainda está aí presente. Então, a todas as crianças presentes dentro de cada um de vocês que estão aí nos ouvindo, nos prestigiando nessa tarde, nessa noite de domingo, o nosso namastê, o nosso amor, a nossa reverência e o nosso pedido. Cuide da sua criança com amor. Você vai curar a sua vida dessa forma. Um beijo grande e até a próxima. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau, Sirene. Valeu.